Haribol, todas as glórias a Srila Prabhupada. Namaon Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitnamne. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Então hoje é um dia muito especial e vamos falar um pouquinho, não, vamos falar de Krishna, porque a gente fala o tempo todo. Além do que, qualquer outra coisa que se fale que não seja sobre Krishna é mais ou menos um desperdício de tempo e de palavra, conforme o grau de avanço da alma, da espiritualidade de uma pessoa. Ela naturalmente, quanto mais está inserida nessa consciência divina, mais e mais propensa a alma tende a ser uma manifestação da voz divina nesse planeta. Então hoje é um dia muito especial, Krishna Janmashtami, e é muito, um dia muito abençoado poder estar aqui, podendo falar um pouquinho de Krishna nesse dia que está glorificando o planeta Terra e enchendo de boas vibrações todo o universo. Então eu estava aqui pensando no que falar e me veio por que não falar o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, que é essa literatura, a encarnação literária de Krishna. E desse primeiro verso, com certeza, toda essa literatura se expande e logo no início dá-se a entender sobre que Krishna é Deus, a suprema personalidade de Deus, e daí se desenvolve todo o conhecimento do Bhagavatam com suas encarnações, na relação com seus devotos, e todo esse ensinamento que Srila Vyasadeva, que também era uma encarnação de Krishna, exatamente para deixar o Bhagavatam aqui nesse planeta Terra, e sob as bênçãos de Srila Prabhupada, um devoto puro enviado por Krishna, um Saktiya Vesha Avatara, uma alma que desceu dotada com a potência de Krishna para nos dar o significado autorizado e autêntico de todos os versos do Srimad Bhagavatam. Então aqui no canto 1, capítulo 1, verso 1, está dizendo assim: ó meu Senhor Sri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Sri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi Krishna apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmadi, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por Krishna colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Por sua causa, apenas os universos materiais, temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Sri Krishna, que é eternamente existente
namorada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, em Sri Krishna, pois ele é a verdade absoluta. Esse verso ele é magnífico, porque logo assim o primeiro verso do Bhagavatam já está nos dizendo quem é Krishna, e o Srimad Bhagavatam ele é o estudo posterior ao Bhagavad Gita, né? Nós estudamos o Bhagavad Gita para nos rendermos a Krishna com total fé e confiança, e aceitando Krishna como a suprema personalidade de Deus. Deve-se assim, ter essa concepção assim, em total certeza no nosso coração. Então começamos o estudo do Srimad Bhagavatam para conhecer Krishna mais profundamente e a relação dele com os seus devotos assim, nos diversos humores, todas as instruções assim, de diversas formas, até que nós chegamos no 10º canto do Bhagavatam, onde Krishna delineia assim, todos os seus passatempos aqui no planeta Terra, assim, nos dando a referência de como é lá no mundo espiritual, em Vrindavana, né, ou em Vaikunta, de modo que o Bhagavatam é assim, é Krishna manifestado nesse planeta Terra, nos dando essa misericórdia de entender diretamente quem é Deus, as suas atividades, as suas qualidades, as suas relações com as suas partes integrantes, as suas expansões, enfim, toda a natureza do conhecimento espiritual se expõe devidamente aqui no Srimad Bhagavatam. E nesse primeiro verso em particular, que é o primeiro verso depois que a gente entende completamente o Bhagavad Gita e aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus, esse verso nos dá assim, esse alento inicial definitivo, né, de que Krishna é Deus. Então, no significado aqui de Srila Prabhupada, minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo nihilismo e impersonalismo, né? Prabhupada é a autoridade para dar o significado para todos os versos do Bhagavatam, porque ele está considerando aqui Krishna como a suprema personalidade de Deus. Ele está erradicando toda essa concepção impessoal ou vazia que as pessoas têm de Deus. Então, Prabhupada, vamos, assim, para não estender muito, porque esse significado é grande, quem quiser depois estudá-lo mais profundamente, mas durante um pequeno tempo aqui, em honra a esse dia maravilhoso, vamos tentar aí trocar uma figurinha com Srila Prabhupada em seu significado. Então, Prabhupada começa falando reverências à personalidade de Deus Vasudeva. Diretamente indicam que o Senhor Krishna, que é o divino filho de Vasudeva e Devaki. Quando a gente fala Vasudeva, Vasudeva é o filho de Vasudeva, né, que era o marido de Devaki. Então esse fato será explanado mais explicitamente no texto desta obra. Este fato, Sri Vyasadeva afirma aqui que Sri Krishna é a personalidade de Deus original e que todas as outras são suas porções plenárias, diretas ou indiretas, ou porções das porções. Srila Jiva Goswami explica ainda mais explicitamente
este tema em seu Krishna Sandarbha. E Brahma, o ser vivo original, explica o assunto Sri Krishna em seu tratado denominado Brahma Samhita. No Sama Veda Upanishad também se afirma que o Senhor Sri Krishna é o divino filho de Devaki. Portanto, nesta oração, neste verso inicial do Srimad Bhagavatam, a primeira proposição mantém que o Senhor Sri Krishna é o Senhor primordial. E se alguma nomenclatura transcendental pode ser entendida como pertencente à absoluta personalidade de Deus, ela deve ser o nome indicado pela palavra Krishna, que significa o todo atrativo. Aqui Prabhupada diz que, através desse verso, a gente pode provar para a maioria das pessoas, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus e que esse nome é o mais indicado para ele. Quando a gente quer dizer alguma coisa para as pessoas, geralmente é bom você dar uma autoridade escritural para ter base no que você está falando, principalmente o que um devoto puro, né, complementa a esse verso. Então, Prabhupada diz que em muitas passagens do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna afirma ser a personalidade de Deus original, o que é confirmado por Arjuna e também por grandes sábios como Narada, Vyasa e muitos outros. No Padma Purana também se declara que, dentre os inumeráveis nomes do Senhor, o nome Krishna é o principal. Vasudeva indica a porção plenária da personalidade de Deus, e todas as diferentes formas do Senhor, por serem idênticas a Vasudeva, são indicadas neste texto. O nome Vasudeva, particularmente, designa o divino filho de Vasudeva e Devaki. Sri Krishna é sempre o objeto de meditação dos Paramahamsas, que são as pessoas mais perfeitas entre aquelas que estão na ordem renunciada da vida. Então a gente pode imaginar aí que, né, Srila Prabhupada está mostrando assim, de uma forma bem evidente que as almas mais perfeitas desse universo estão sempre meditando em Krishna, em Deus. Prabhupada continua dizendo que Vasudeva, ou o Senhor Krishna, é a causa de todas as causas. Né? Tudo que existe emana do Senhor. Como isso acontece vai ser explicado aí nos capítulos posteriores deste trabalho, né? Essa obra do Srimad Bhagavatam, que é considerada por Chaitanya Mahaprabhu como o Purana imaculado. Ele é imaculado porque ele contém a narração transcendental da personalidade de Deus, Sri Krishna. Então a história do Srimad Bhagavatam é também muito gloriosa. Ela foi compilada por Sri Vyasadeva depois que ele amadureceu no conhecimento transcendental. Vyasadeva escreveu o Bhagavatam sob as instruções de Sri Narada, que era seu mestre espiritual. Sri Vyasadeva tinha escrito muitas coisas assim, mas ele não estava satisfeito porque o Bhagavatam tem essa qualidade especial de falar diretamente de Krishna. Então Narada falou que se ele escrevesse o Bhagavatam ia ficar assim completamente satisfeito. De modo que Vyasadeva ele compilou toda a literatura védica contendo essas 4 divisões dos Vedas
os Vedanta Sutras, ou Brahma Sutras, os Puranas, o Mahabharata e assim por diante. Então ele não ficou satisfeito e assim a sua insatisfação, sendo observado por seu mestre espiritual, Narada, foi aconselhado a escrever sobre as transcendentais atividades do Senhor Krishna. Esse é o Bhagavata. Esse é o Bhagavata, é maravilhoso, porque se você quer saber quem é Deus, sobre Deus, se você quer realizar Deus, está aí, conhecimento no planeta Terra, chamado Bhagavata. Então aproveita essa sua forma humana tão maravilhosa para angariar esse conhecimento e poder, né, se estabelecer em conhecimento para um dia sair aqui desse círculo de samsara, de nascimentos e mortes. Então as atividades transcendentais de Sri Krishna são narradas assim especificamente no 10º canto dessa obra, conforme a gente tinha falado, mas para alcançar a sua substância mesma de todo esse conhecimento das atividades de Deus, a gente deve proceder aqui no estudo gradual do Bhagavatam, desenvolvendo o quê? Conhecimento das categorias de manifestação do Senhor Krishna, até que a gente chegue realmente em suas atividades pessoais em Vrindavana, conforme ele mostrou nesses passatempos quando esteve aqui no planeta Terra. Prabhupada está dizendo que é muito natural que uma pessoa de mente filosófica queira conhecer a origem da criação, porque à noite ela vê as estrelas no céu e naturalmente especula sobre se há algum habitante, né, nas estrelas, nos planetas, e essas indagações são naturais ao homem, porque o homem tem uma consciência mais desenvolvida que a dos animais. De modo que o autor do Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, ele dá uma resposta direta a tais indagações. E ele diz que o Senhor Sri Krishna é a origem de todas as criações. Ele é não apenas o criador do universo, mas também o destruidor. Essa natureza cósmica em que nós estamos vivendo, né, manifestada aqui em tantos elementos que podemos observar em seus aspectos físicos e sutis, é criada em um determinado período pela vontade do Senhor. Ela não acontece por acaso. Então essa manifestação material é mantida por algum tempo, e então é aniquilada também pela vontade de Krishna. Portanto, a suprema vontade está por trás de todas as atividades cósmicas. Não é preciso ficar especulando cientificamente. Esse primeiro verso do chamado Bhagavata, ele já estabelece que é Krishna que está controlando. Qual é a dúvida que Deus está mantendo toda a ordem da criação, da manutenção e da destruição dessa manifestação cósmica, que é uma escola para os espíritos reaprenderem ou despertar o seu amor a Deus e voltar para a atmosfera espiritual. Então Prabhupada está dizendo que existem ateístas, né, de várias categorias que não acreditam em um Criador, mas isso é devido a um pobre fundo de conhecimento. O cientista moderno, por exemplo, ele tem criado satélites espaciais e, por determinados arranjos, esses satélites são lançados ao espaço exterior para voar por algum tempo, assim, sob o controle remoto do cientista. Analogamente, todos os universos, vendo essa analogia
da nave lançada pelos cientistas, né? Todos os universos com inumeráveis estrelas e planetas são controlados pela inteligência da personalidade de Deus, né? Sri Krishna, ou Vishnu. Então, na literatura védica está dito que a verdade absoluta, a personalidade de Deus, é a chefe entre todas as personalidades vivas, todos os seres vivos, começando do primeiro ser criado, Brahman, até a mais pequena formiga, são seres individuais, são almas. E acima de Brahman, existem ainda outros seres vivos com capacidades individuais. E a própria personalidade de Deus, Sri Krishna, também é um ser vivo similar. E assim como os outros seres vivos, Krishna também é um indivíduo. Mas Krishna, o Senhor Supremo, ele tem a maior inteligência e possui super elevadas, inconcebíveis energias de diferentes variedades. Então imagina, se o cérebro humano ele pode produzir um satélite espacial, pode-se facilmente imaginar como cérebros que são superiores ao do homem podem produzir coisas similares ou similarmente maravilhosas que são assim muito superiores. Uma pessoa razoável vai aceitar facilmente este argumento, mas há ateístas obstinados que nunca o aceitariam. Srila Vyasadeva, contudo, aceita de vez a suprema inteligência como o Parameshvara, o controlador supremo. Então, nesse primeiro verso, Vyasadeva oferece as suas respeitosas reverências à suprema inteligência chamada Para ou Parameshvara, ou a suprema personalidade de Deus. E esse Parameshvara é Sri Krishna, como se admite no Bhagavad Gita e outras escrituras entregues por Sri Vyasadeva, especialmente nesse Srimad Bhagavatam. No Bhagavad Gita, Krishna diz que não há outro Paratattva, sumo bono, né, causa de todas as causas, além dele próprio. Portanto, Sri Vyasadeva de imediato adora o Paratattva no começo desse Srimad Bhagavatam, né? Sri Krishna, Vyasadeva já está glorificando esse ser cujas atividades transcendentais vão ser descritas assim, em seu grau máximo no 10º canto do Bhagavatam. E Prabhupada aqui ele diz que pessoas inescrupulosas, pessoas que não estão qualificadas assim, para entender diretamente os passatempos de Krishna do 10º canto, ou que não estudaram os 9 cantos anteriores, essas pessoas inescrupulosas vão imediatamente ao 10º canto e especialmente aos 5 capítulos que são mais profundos, né, em raça, em doçura espiritual, que descrevem a dança das gopis com Krishna. Essa porção do Srimad Bhagavatam, que nós vamos chegar depois que tivermos o conhecimento gradual do Bhagavatam, é a parte mais confidencial dessa grande literatura védica. E a menos que estejamos assim completamente versados em conhecimento transcendental do Senhor, é certo que entenderemos mal os adoráveis passatempos transcendentais do Senhor. Ou seja, quando a alma não está qualificada, assim rendida ao Senhor Krishna e vai para esses passatempos mais profundos do Senhor, ela acaba interpretando relativamente esses passatempos de acordo com as concepções humanas. Por isso o Bhagavatam ele é adequado para as almas que já estão, né, mais avançadas em consciência de Krishna, essas almas que
vão entender realmente os passatempos conforme eles são e vão poder também instruir as pessoas de forma autorizada, né, ou consonante com as atividades do Senhor. Então a dança da raça, né, os seus tratos amorosos com as gopis tem que ser assim entendido de uma forma bem devocional. A pessoa tem que estar com a consciência transcendental para entender essa relação de Krishna com os seus servos amorosos. Porque esse tema ele é altamente espiritual e somente as pessoas liberadas que gradualmente atingiram o estado de Paramahansa podem transcendentalmente saborear essa dança da raça. Então Srila Vyasadeva dá ao leitor a oportunidade de gradualmente desenvolver a compreensão espiritual antes de realmente saborear a essência dos passatempos do Senhor. Bom, então a gente pode estar aqui notando que falar sobre o Srimad Bhagavatam nesse dia de Krishna é a mesma coisa que falar de Krishna. De modo que também assim, quando falamos sobre o nome de Krishna, é Krishna. Mas hoje, especialmente, eu escolhi falar sobre Krishna na forma do Srimad Bhagavatam, porque ele é a narração da forma de Krishna. A forma de Krishna é absoluta. Então essa forma ela se manifesta pelo nome, pelos passatempos, pelas escrituras. Tudo que é relacionado com Krishna é Krishna. E por que não falar do Srimad Bhagavatam, que é o conhecimento direto, acessível às almas nesse planeta Terra? Esse Srimad Bhagavatam ele é manifestado pela potência interna de Krishna, né? Yogamaya. Então isso é maravilhoso. E essa potência é distinta da potência externa que manifesta o mundo cósmico, do qual a gente está tendo uma experiência agora, mesmo ao ouvir aqui essa palestra, assim, com o nosso corpo material. Mas tudo isso que está sendo falado aqui é a potência interna de Krishna. A gente está falando aqui as palavras de Srila Prabhupada, as palavras de Vyasadeva. Então o próprio Vyasadeva é a encarnação literária de Krishna que veio deixar a escritura, né, escrita, né, de Krishna, ou falada. Então, existe a potência interna, que é tudo o que é manifestado em relação a Krishna, e a potência externa, que é tudo manifestado em relação àquilo que aparentemente é distinto de Krishna. Por isso, Srila Vyasadeva ele faz uma distinção clara entre ambas as energias neste verso. No verso citado, né, Vyasadeva diz aqui que a potência interna manifestada é real, ao passo que a energia externa manifestada sob essa forma da existência material é apenas temporária e ilusória, como a miragem do deserto. Se qualquer literatura que você ouça, leia que não está relacionada com Krishna, é como uma miragem do deserto, ou seja, aparenta ter algum conteúdo real, mas é para a mente, não é para o espírito. Já se você lê o Srimad Bhagavatam, essa é a potência interna de Krishna vai atuar no seu coração e você vai purificar a sua mente e vai começar a entender Krishna gradualmente até chegar ao 10º canto, né, desse Bhagavatam, onde a potência de Krishna no seu coração vai te revelar muitas coisas e também através do significado da autoridade de sua divina graça Srila Prabhupada vamos assim abarcar o conhecimento de uma forma completa, autorizada, com todo aquele glamour da devoção pura desse Sakti Avisha Avatara, dessa
encarnação dotada de poder de Krishna para nos ensinar, para nos iluminar aqui no Oriente. Então essa miragem do deserto é muito interessante porque não existe a água real, mas só a aparência da água. A água real, né, ela está em outro lugar. Ela sugere a aparência da água, mas não tem água. A água, ela é Krishna. Então essa criação cósmica que a gente está vivendo aqui agora, com esse corpo material, com essa mente, a inteligência, o ego contaminado, assim, ela parece ser realidade. Mas a realidade mesmo, da qual esta é apenas uma sombra, ela está no mundo espiritual. A verdade absoluta está no mundo espiritual e não no céu material. Porque aqui no céu material tudo é verdade relativa. Ou seja, uma verdade depende de algo a mais. Essa criação cósmica na qual estamos resulta da interação dos três modos da natureza. Podemos estudar isso aí muito bem no Bhagavad Gita. E aqui no Bhagavatam também está dita de uma forma mais aprofundada. Então as manifestações temporárias são assim criadas por Krishna para apresentar uma ilusão de realidade à mente confusa da alma condicionada que aparece em muitas espécies de vida, incluindo os semideuses superiores como Brahma, Indra, Chandra e outros. De fato, não há realidade no mundo manifesto. Parece haver realidade, contudo, por causa da realidade verdadeira que existe no mundo espiritual, onde a personalidade de Deus existe eternamente com a sua parafernália transcendental. Esse verso vem indicar isso também, da realidade espiritual. Não a gente tentar obter a realização da verdade com o conhecimento material totalmente destituído da associação com Krishna, Srila Vyasadeva, Srila Prabhupada. Então Prabhupada ele dava exemplos assim muito legais e dizia assim que sobre esse mundo material assim, né, que o engenheiro-chefe de uma construção complicada ele não toma parte pessoalmente na construção, mas ele conhece os quatro cantos da mesma, porque tudo é feito sob a sua direção. Krishna, né, o engenheiro-chefe, ele sabe tudo sobre a construção, tanto direta quanto indiretamente. De forma similar, a personalidade de Deus, que é o supremo engenheiro desta criação cósmica, conhece os seus quatro cantos, embora os afazeres estejam sendo executados pelos semideuses, que são partes também integrantes de Krishna, assim como a gente, mas dotados por Krishna com potência para administrar o universo. E também Krishna, ele está dentro do coração de todos os semideuses, assim, dando esse poder e orientação para os semideuses poderem agir. De modo que desde Brahma, o ser vivo mais significante aqui dessa existência, né, até a formiga mais insignificante, ninguém é independente nessa criação material. A mão do Senhor é vista em toda parte. Todos os elementos materiais, bem como as centelhas espirituais, emanam de Krishna. E qualquer coisa criada neste mundo material nada mais é que a interação de duas energias, a material e a espiritual, que emanam da onde? Da verdade absoluta, a personalidade de Deus, Sri Krishna. Um exemplo, um químico, ele pode produzir água no laboratório químico,
misturando assim hidrogênio com oxigênio, mas na realidade a entidade viva trabalha no laboratório sob a direção do Senhor Supremo. E os materiais de que esse químico se utiliza também são supridos pelo Senhor. Entende? O Senhor conhece tudo, direta e indiretamente. Ele é cônscio, né, dos mínimos detalhes e é completamente independente. Krishna é comparado a uma mina de ouro e as criações cósmicas, sob muitas diferentes formas, são comparadas a objetos feitos de ouro, tais como, né, anéis, colares e assim por diante. O anel e o colar de ouro são qualitativamente iguais ao ouro da mina, mas quantitativamente o ouro da mina é diferente. Portanto, essa verdade absoluta é simultaneamente una, igual, né, a tudo e diferente. Atintya Beda Beda Tattva, como nos ensinou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. De modo que nada é absolutamente igual à verdade absoluta, Sri Krishna, mas ao mesmo tempo nada é assim, independente da verdade absoluta, porque tudo é manifestação de Krishna. Então, as almas condicionadas, desde Brahma, a primeira criatura, né, criada nesse mundo material, que engenha o universo inteiro, até a formiga insignificante, estão todas criando. Mas nenhuma delas é independente do Senhor Supremo, Sri Krishna. O materialista, ele pensa erroneamente que não há outro Criador além dele próprio. E isto é que se chama Maya, ou ilusão. Por causa de seu pobre fundo de conhecimento, o materialista não pode ver além do alcance de seus sentidos imperfeitos. E assim ele pensa que a matéria assume automaticamente a sua própria forma, sem o auxílio de uma inteligência superior. Assim, esses absurdos. Achar que a matéria, o mundo material simplesmente se criou por si mesmo, e tantas teorias loucas, e todo o conhecimento está aqui no Bhagavatam, muito simplesmente explicado. Basta a alma aceitar isso para que Krishna se revele logo para esse mundo de tanta especulação. Então toda essa coisa que a matéria assume sua própria forma, tudo isso aí é refutado nesse primeiro verso por Srila Vyasadeva. Ele diz assim, né, uma vez que o todo completo, ou a verdade absoluta, é a fonte de tudo, nada pode ser independente do corpo da verdade absoluta. Então qualquer coisa que aconteça ao nosso corpo, rapidamente a gente vai sentir, vai ser conhecido por nós. E do mesmo modo, toda essa criação, essa manifestação material é o corpo do todo absoluto. Portanto, o absoluto, Krishna, ele conhece tudo, diretamente e indiretamente, o que acontece na sua criação. Falar de Krishna, então, é assim, nós poderíamos nos estender aqui bastante, mas já estamos aqui com 40 minutos de aula, basicamente. E se vocês puderem, né, estudar o Bhagavatam, que esse aí realmente é o presente que Krishna nos deixou aqui nesse planeta material, que Prabhupada trouxe muito bondosamente como a missão de sua vida, para instruir todas as almas que realmente querem saber de Krishna. E através desse primeiro verso, podemos ter uma concepção, né, através dessas poucas palavras que falamos aqui, sobre o nascimento de Krishna. Isso aí tudo está
mostrado lá no 10º canto, logo no início, mostra como Krishna apareceu nesse planeta, assim, na prisão, com Kamsa, e depois como ele fugiu para Vrindavana e foi ao refúgio de Yashodhana Maharaj, como ele ficou na infância em Vrindavana, enfrentando todos os demônios que não aceitavam a sua presença. Enfim, tudo está aqui nesse Bhagavatam que a gente está glorificando, e honramos também a Srila Vyasadeva, a Narada Muni, por ter deixado essa escritura aqui no mundo material. Cantemos então o santo nome do Senhor, o Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Glorifiquemos também a verdade absoluta com aquele verso do Bhagavad Gita, onde Krishna diz: Mam mana bhava mad bhakto majadi mam namaskuru mãe vashasi satyante pratijane priyosime. Adora-me, pensa sempre em mim, adora-me, presta-me reverências, torna-se o meu devoto. Krishna está dizendo, fazendo isso seremos felizes, fazendo isso estaremos recebendo o maior presente da existência, o néctar pelo qual sempre estamos ansiando, vida após vida, que é o amor a Krishna. Então, Jamastami Sri Krishna Jai, Haribol.